Olá, pessoal. Sou a professora Ana Maria de Jesus Teixeira Alves, formada em enfermagem. Daremos agora continuidade à nossa aula de epidemiologia em segurança do trabalho. Módulo 4. Papel e caneta nas mãos para anotarem as dúvidas e anotá-las no nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida ela deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Vamos falar sobre vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica ela tem funções e propósitos epidemiológicos que busca, através de um trabalho sistêmico, coletar, processar e analisar dados sobre as doenças que ameaçam a população e, a partir deste conhecimento, recomendar e promover ações de controles apropriadas, bem como avaliar a eficácia, a efetividade das medidas adotadas e divulgar, assim, as informações pertinentes que levem à prevenção e ao controle dessas doenças. Em outras palavras, é um conjunto de atividades que permite reunir informações que são indispensáveis para o conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou a história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com a finalidade de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças. Pois bem, ela se fortalece em conhecimento de informações coletadas, analisadas e processadas, onde recomendo de forma que você promova o controle de apropriadas e que permitem a tomada de decisões eficazes e efetivas na prevenção e no controle de doenças que estão ameaçando a saúde coletiva. Se tratando de Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, esse tem um principal instrumento que é a informação. Essa ferramenta é essencial para a tomada de decisões, a qual se constitui no fator que desencadeia o processo informação, decisão e ação, uma tríade que define a dinâmica de suas atividades, que devem ser iniciadas a partir de uma suspeita de caso de alguma doença ou agravo. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, ele se organiza em torno de uma série de atividades interligadas e complementares que devem ser desenvolvidas de forma contínua e de forma integrada. Portanto, todos os integrantes do sistema, eles têm uma atividade em comum, assim como eles coletam, processam, analisam, interpretam os dados. A investigação epidemiológica, ela tem uma recomendação, uma implementação e uma avaliação de ações de controle. Uma retroalimentação e uma divulgação dessas informações. Essas atividades, então, elas são desenvolvidas em todos os níveis de sistema de vigilância, desde o município até o nacional, sendo que o nível local, ele privilegia o conhecimento de condições de saúde locais e as execuções de atividades de intervenção em curto prazo. Porém, o nível estadual e o federal, ele participa do sistema de desenvolvimento de atividades de caráter mais estratégicas, normativas e avaliativas, com horizontes de mais longo prazo e mais abrangência. Aí veio o SUS. O SUS ele veio incorporar o Sistema Nacional de Vigilância, definido em seu texto legal pela Lei 8.080 de 90. A vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que lhe proporciona o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, de forma individual ou coletiva, com uma finalidade de reconhecer e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Assim, nós podemos afirmar que o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é um subsistema do SUS. Ele baseia em informações, decisão, ação que vem controlar as doenças e os agravos específicos. Seus principais objetivos são elaborar, recomendar e avaliar as medidas de controle e planejamento.
A eficiência desse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, ela está sujeita ao resultado de funções realizadas em diversos níveis da atenção da saúde. Então, quanto mais eficiente a instância local do atendimento aqui, mais eficientes serão as medidas de controle e ações a serem tomadas nos níveis estaduais para o planejamento de forma adequada da ação do governo. A informação para a vigilância epidemiológica, ela destina-se à tomada de decisões. Esse princípio ele deve reger as relações entre responsável pela vigilância e as diversas fontes que podem ser utilizadas para o fornecimento desses dados. Pois bem, vamos falar então um pouquinho sobre notificação compulsória, para que você esclareça como que funciona. Esta consiste na comunicação obrigatória à autoridade sanitária da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, ou um surto. As fontes de dados, elas são laboratórios, imprensa, população, notificação negativa, investigação de campo e sistema sentinela. Já para a coleta de dados e informações, a força e o valor da informação dependem da qualidade com que o mesmo é gerado. Para isso, faz-se necessário que as pessoas responsáveis pela coleta, elas estejam bem preparadas para diagnosticar corretamente o caso, como também para realizar uma boa investigação epidemiológica, com anotações claras, precisas e que possam ser utilizadas de forma confiável. O fluxo, a periodicidade e os tipos de dados coletados, eles devem então corresponder a uma necessidade de utilização previamente estabelecida, com base em que indica dores da doença ou agravo da vigilância. A prioridade de conhecimento do dado, ele sempre é concedido à instância responsável à execução das ações, pois o fluxo ele deverá ser suficientemente rápido para que não ocorra atraso nas adoções de medidas e prevenção de controle. Como exemplo de tipo dos casos que alimentam o sistema nosso, nós temos os dados demográficos, os socioeconômicos e os ambientais. No caso de dados de morbidade, dados de mortalidades, notificações de surtos e também nós temos as epidemias. Ficou claro que o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, ele oferece, a partir de informações geradas pelo processo de coleta, análise e interpretação de dados obtidos junto às fontes em seus diversos níveis de atenção à saúde, subsídio aos gestores para tomada de decisão e respectivas operacionalização dos serviços de saúde. É assim que funciona. Com as profundas mudanças no perfil epidemiológico da população, então, se observa o declínio das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias. E cresce, então, o aumento das mortes por causas externas e doenças crônicas degenerativas. Então, se faz necessária a incorporação de doenças e agravos não transmissíveis ao escopo da atividade da vigilância. É importante frisar alguns critérios para a seleção de doenças e agravos prioritários à vigilância epidemiológica, como magnitude, que manifesta-se pela incidência, a prevalência, a mortalidade, anos potenciais de vidas perdidos. No caso potencial de disseminação, que expressa-se pela transmissibilidade da doença, a possibilidade de sua disseminação por vetores e demais fontes de infecção, colocando sob o risco outros indivíduos ou coletividades. E a transcendência, que é o conjunto de características apresentadas por doenças e agravos, de acordo com sua especificidade, no caso clínica e epidemiológica. Ok? No que se refere a estratégias para detectar casos de doenças, temos a vigilância passiva, que se caracteriza por terem fontes de informação a notificação espontânea, constituindo o método mais antigo e frequente utilizado na análise sistemática de eventos adversos à saúde, além de apresentar menor custo e maior simplicidade.
Na vigilância ativa, os sistemas ativos de vigilância, ele caracteriza pelo estabelecimento de um contato direto a intervalos regulares entre a equipe de vigilância e as fontes de informação. Vigilância sindrômica refere-se à vigilância de um grupo de doenças que apresentam sinais, sintomas e fisiopatologia comum a etiologias diversas. Essa estratégia, então, ela apresenta definições de casos simples e de fácil notificação. Possibilita a captura de grandes volumes de dados, o que facilita a análise de redução de sobrecarga dos serviços de saúde. Ficou claro? Vamos falar então um pouquinho de rede sentinela. Refere-se a uma seleção de um ou mais estabelecimentos de saúde, onde se concentram os esforços para obtenção das informações epidemiológicas que são desejadas. É constituída por profissionais de saúde que lidam de forma direta com as doenças notificáveis. A vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar é um serviço que ele tem como principal objetivo realizar, então, ações de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no ambiente hospitalar. Isso de acordo com a realidade de cada serviço. Porém, a notificação de doenças a partir do diagnóstico de altas hospitalares, especificando a época do início da doença e os locais de residência e de trabalho dos pacientes. Pode permitir, nesse caso, a identificação da ocorrência agregado de cada caso de eventos adversos à saúde. A principal estratégia adotada, nesse caso da Constituição, é a capacitação de uma rede de hospitais sentinela, denominado Rede Brasileira Hospital Sentinela. Ele vai atuar de forma observatório a atingir um alvo, no caso, ele tem que ser ativo ao desempenho e à segurança de produtos de saúde que estão regularmente usados. O Hospital Sentinela, ele acompanha o desempenho e a eficácia de produtos, sendo então possíveis, pode surgir efeitos adversos e detectados e notificados no caso da Anvisa. Ficou claro aí? Tá. Farmacologia é o trabalho então que é o acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já estão no mercado. As suas ações elas são realizadas de forma compartilhada pela Vigilância Sanitária dos estados, municípios e pela Anvisa. Embora sejam formulados para prevenir e aliviar a cura de enfermidades, os produtos farmacêuticos eles podem produzir efeitos indesejáveis, maléficos e danosos. A hemovigilância é um conjunto de procedimento para o monitoramento das reações transfusionais resultante do uso terapêutico de sangue e seus componentes, visando melhorar a qualidade dos produtos e processos em hemoterapia e aumentar a segurança do paciente. Outro termo que eu gostaria que você frisasse é a tecnovigilância, que é o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que garantem a proteção e a promoção da saúde da população. Essa mesma tecnovigilância, ela visa a segurança sanitária de produtos para a saúde, no caso de pós-comercialização. Sobre as formas de ocorrência das doenças, nós temos o caso esporádico, quando em uma comunidade verifica-se o aparecimento de casos raros e isolados de certa doença, a qual não estava prevista. Esses casos, eles são chamados de casos esporádicos. O conglomerado temporal de casos, ele refere-se a um grupo de casos para os quais há uma suspeita de um fato comum e que ocorre dentro dos limites de intervalos de tempo, supostamente a sua origem. Endemia é quando a ocorrência de uma determinada doença está dentro do esperado. Durante um longo período de tempo, acomete sistematicamente populações em um espaço delimitado e caracterizado, mantendo incidência constante ou permitindo variações cíclicas ou sazonais ou atípicas.
conforme o descrito anteriormente. Já a epidemia, essas caracterizam-se pelo aumento do número de casos acima do que se espera, comparado à incidência de períodos anteriores. É o aumento descontrolado, brusco, significante, temporário. Se em uma dada região inexistente, determinada doença surge a 2 poucos casos, esse pode-se falar de epidemia, dado o seu caráter de surpresa. Ok? Ficou claro isso aí? Então, surto epidêmico costuma se designar quando 2 ou mais casos de uma determinada doença ocorre em locais circunscritos, como instituições, escolas, domicílios, edifícios, cozinhas coletivas, bairros ou comunidades, aliado à hipótese de que tiveram, como relação entre eles, a mesma fonte de infecção ou de contaminação, ou mesmo fator de risco, o mesmo quadro clínico e ocorrência simultânea. Já a pandemia dá-se o nome devido à ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial que atinge várias nações. Viu a importância de todos esses significados? Você sabia de tudo isso? Diante dessa possibilidade de inclusão de novos agravos no sistema de vigilância epidemiológica, deve-se estabelecer os critérios e estratégias para a coleta de dados, conhecer as formas de ocorrência das doenças, ok? A avaliação sistemática das condições de saúde de doença da população, ela requer, então, grande disponibilidade de dados coletados pelo sistema de vigilância epidemiológica. A investigação epidemiológica desse campo ele pode ser definida como uma aplicação dos principais métodos da pesquisa epidemiológica para o estudo de problemas de saúde inesperados, para os quais é necessária uma resposta imediata, uma intervenção oportuna na população. A demanda por uma resposta imediata, ela significa que o estudo opera-se no terreno onde ocorre problema. A necessidade pela intervenção oportuna significa que essa investigação ela tem duração e extensão limitadas no tempo. Agora frise aí os objetivos da investigação, para ficar claro essa parte anterior. Identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão. Apresentar os grupos expostos ao maior risco e os fatores de risco. Confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas. O propósito final dos objetivos é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. Outro ponto importante é a justificativa para a investigação epidemiológica. A investigação ela deve ser iniciada imediatamente após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças ou agravos, quer sejam suspeitas ou clinicamente declarados, ok? Para os quais as autoridades sanitárias, elas considerem necessário dispor de informações que são complementares. Para facilitar seu entendimento, então, registre os passos de uma investigação epidemiológica. Exame do doente e de seus contatos, detalhamento da história clínica e de dados epidemiológicos, coleta de amostras para o laboratório, busca de casos adicionais, identificação dos agentes infecciosos quando se tratar de doenças transmissíveis, determinação do seu modo de transmissão ou da ação, buscando os locais contaminados ou vetores. E, por último, identificar os fatores que tenham contribuído para a ocorrência do caso. Esclareceu mais? Os exames cuidadosos dos casos de seus comunicantes é fundamental, pois depende de enfermidade. Pode-se identificar suas formas iniciais e instruir rapidamente o tratamento ou proceder ao isolamento, visando evitar a progressão da doença na comunidade. O profissional, então, da vigilância epidemiológica, o que ele deve fazer? Ele deve buscar responder a essas questões, as questões essenciais para o controle da doença, para que ela não cresça. Veja um exemplo no slide de investigação epidemiológica, ok?
Investigação epidemiológica. Nesse quadro, você irá verificar a investigação epidemiológica. Aqui tem as questões a serem respondidas do lado e as informações produzidas. Vou te dar um exemplo. Trata-se realmente de casos de doenças que se suspeita? A informação produzida, confirmação do diagnóstico. Um outro exemplo seria quais são os principais atributos individuais dos casos? Qual que é a informação produzida? Identificação de características biológicas, ambientais e sociais. Mais um para poder esclarecer. A partir de que ou de quem foi contraída a doença? Qual que é a informação? Fonte de infecção. E assim, esse tipo de investigação, ele vai te mostrar ao longo aí das outras perguntas uma resposta cabível para investigar, no caso, a doença, para que essa doença não se transmita, ok? Ficou claro? Investigação de caso de uma doença refere-se a pacientes que apresentam um quadro clínico compatível com a doença, incluída na lista de notificação compulsória, ou a algum agravo inusitado, necessitam de uma atenção especial, tanto da rede de assistência da saúde como aos serviços de vigilância epidemiológica. Quando eu me refiro à assistência médica ao paciente, essa é a primeira providência a ser tomada no sentido de diminuir as consequências do agravo para o indivíduo. Quando a doença for de transmissão pessoa a pessoa, o tratamento ele contribui para reduzir o risco de transmissão. Já quando eu me trato a qualidade da assistência, eu tenho que verificar se os casos estão sendo atendidos em unidades de saúde com a capacidade para prestar assistência adequada e oportuna de acordo com as características clínicas da doença. Referindo-me à proteção individual, é quando necessário eu preciso adotar medidas de isolamento, considerando a forma de transmissão da doença. Já a proteção da população, ela vem logo após a suspeita do diagnóstico, porque ela adota as medidas de controle coletiva de forma específica para cada tipo de doença. Agora tem uma dica importante. O roteiro para investigação de estudos de caso, ela tem algumas etapas e devem ser seguidas. Na etapa 1, nós temos a coleta de dados sobre os casos. Os casos eles são obtidos mediante a entrevista com o paciente, familiares, médicos ou outros informantes. No caso da etapa 2, eu tenho busca de pistas. É uma etapa essencial da investigação epidemiológica, pois ela visa buscar subsídios que permitam responder a várias questões formuladas para complementar a etapa anterior, da busca de esclarecimento de casos, da doença que está sendo investigada. Lá na etapa 3, eu tenho uma busca ativa dos casos. O propósito, então, desta etapa é identificar casos adicionais ainda não notificados ou aqueles que não buscaram a atenção médica. Na etapa 4, eu tenho o processamento e análises parciais desses dados. De forma a consolidação, uma análise, a interpretação dos dados disponíveis, elas devem considerar as características de pessoa, de tempo, de lugar, os aspectos clínicos e epidemiológicos. Na outra etapa, que é a etapa 5, nós temos o encerramento dos casos. Nessa etapa de investigação epidemiológica, as fichas de cada caso devem ser analisadas, visando definir qual foi o critério ou qual será empregado para o diagnóstico final. Ok? Veja um exemplo de forma clara sobre investigação epidemiológica no slide. Esta é a ficha de investigação. Se você observar, tem lá no seu caderno didático esta ficha do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação e fichas de investigação referente aqui à coqueluche. Essa tarja amarela, nós vamos frisar ela agora porque é a data da notificação. Ela tem que ser preenchida passo a passo, mas essa data da notificação é o ponto-alvo importante aqui para mim, tá? Então, no caso, dados dos primeiros sintomas é o critério oportuno para a prevenção e o controle das ações de vigilância epidemiológica, tá? Esses dados da notificação, ela tem uma certificação da notificação do SINAM. E a data de nascimento, no caso aí, é a vulnerabilidade acrescida dos agravos. Então, nós temos
3 tarjas importantes que você deve frisar agora, que é a data da notificação, a data dos primeiros sintomas e a data do nascimento, tá? Nós vamos esclarecer isso no passo a passo. A etapa 6, que é o relatório final, os dados de investigação eles devem ser sumarizados em um relatório que inclua a descrição do evento, ok? A investigação de epidemia ou surto, ela possui um roteiro próprio, o qual você irá conhecê-lo por ocasião da atividade de aprendizagem. A investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados, cujo propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. É importante que você entenda que um sistema de informação, ele vai além dessas informações, além de informações relacionadas à vigilância, pois ele traz subsídios para o setor da saúde. O sistema de informação em saúde, eles são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados. Pode envolver ou não a utilização de tecnologia de informática. Por isso, não se deve confundir sistema de informação com sistema de informática. Devemos, no entanto, considerar a informática como uma importante ferramenta responsável pelos significativos avanços dos sistemas de informação em saúde. No Brasil, a produção e a utilização de informação sobre saúde acontecem através de relação corporativa entre várias instituições, que compreendem variados mecanismos de gestão e financiamento. As informações que são relativas às ações de saúde desenvolvidas pelos estados e municípios, elas são coletadas, consolidadas com base nos sistemas de informação, organizando em nível nacional pelo DataSUS. A consolidação nacional desses dados é possível por meio de alimentação do sistema, desse banco de dados, que é realizado pelos municípios, no caso dos estados brasileiros. No que se refere à qualidade nas informações de saúde, são necessários o acompanhamento, o controle de todas as etapas de produção, de maneira a permitir a correção oportuna de problemas detectados e a disseminação das informações. No âmbito do Ministério da Saúde, os diversos sistemas de informação, que a gente já viu, existem de forma que são desenvolvidos sem qualquer preocupação com a padronização. Entre esses sistemas de informação em saúde, existem alguns que se destacam em razão da maior relevância para a vigilância epidemiológica. No caso, seria o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM. Este é alimentado principalmente pela notificação, pela investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Sua utilização, então, ela é efetiva e permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicação causal de agravo de notificação compulsória. Um outro seria o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. Esse foi criado pelo Ministério da Saúde em 1975 para obtenção regular de dados sobre a mortalidade no país. O SIM ele possibilita a captação de dados sobre mortalidade de forma abrangente e confiável, para subsidiar as diversas esferas da gestão. A análise desta informação ela permite estudos não apenas do ponto de vista estatístico epidemiológico, mas também sociodemográfico. Outro é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC, implantado pelo Ministério também em 1990. Porém, ele tem o objetivo de reunir as informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo o território nacional. Um outro também, que você pode frisar aí, é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. O objetivo fundamental aqui, ele é possibilitar aos gestores envolvidos no programa uma avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir dos registros imunos aplicados e do quantitativo populacional vacinado,
que são agregados por faixa etária em tempo determinado, né, em um período determinado, em uma área geográfica. Tá? Esse aí nós vamos deixar bem marcadinho porque vamos fazer uma atividade referente a esse, ok? Sistema de Informação da Atenção Básica, o SIAB, ele foi desenvolvido pelo DataSUS lá em 1998. É para coletar dados de produção e sistematizar dados coletados nas visitas às comunidades. Outro também seria o Sistema de Avaliação Alimentar e Nutricional, o SISVAN, que é um sistema que visa o acompanhamento do estado nutricional de certo grupo da população, interferindo sempre que necessário para evitar agravos nutricionais. Viu só? Você aprendeu sobre os sistemas de informação em saúde e sua grande importância no processo para a melhor compreensão dos problemas de saúde da população e para subsidiar a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. Por hoje é só. Espero que tenha absorvido essas informações que são base para as nossas próximas aulas. Bons estudos e até a nossa próxima aula.